Olá pessoal, aqui é Neil Armstrong. Hoje nós vamos falar sobre curvas de movimento. Existem várias curvas que nós podemos utilizar para fazer animação. Uma delas é que a gente vai seguindo um objeto, seguindo uma curva quase que física, dependendo da forma como a gente construa, né? Física no virtual, claro. Vou colocar no número 1, ortográfico, gosto de trabalhar assim. E na última videoaula, a gente viu como movimentar esses elementos, esses objetos que tem no Blender. Né? Até podemos criar outros objetos, mas a ideia é que a gente entenda bem essa questão de movimento. Então, vamos aqui para a nossa aba de animação. Vou ligar o REC. É interessante sempre colocar Queuing, para dizer que tipo de quadro-chave eu quero gerar. Location, Rotation, Scale. Aqui novamente 1. Font Orthographic. E agora eu vou movimentar o meu objeto. Ao fazer isso com o REC ligado, eu vou gerar um keyframe. Posso também utilizar a ferramenta Move, ou teclar G e depois X para isso na direção X. Eu venho aqui eu já vejo a visão da câmera também, G, X. Okay? E eu quero que ele venha daqui para cá. Então eu vou mudar o número do meu frame aqui. Ele vai tocar de frame a frame, como já comentamos antes, a uma taxa de 24 quadros por segundo. Então, se eu vier para cá e fizer isso em, por exemplo, 25 frames, ou 24, ele vai fazer isso em um segundo. Aí eu venho para cá. Se eu fizer isso, aí o interessante é que eu posso clicar aqui e arrastar, por exemplo, para o 40, que vai fazer de forma mais lenta. Talvez seja interessante fazer isso no 40. Então eu vou clicar aqui no End, porque senão eu vou ter um movimento que ele vai parar. Aqui no End eu vou colocar 40. Eu quero uma animação que no Start, o começo é 1 e o fim é 40. Para que eu possa visualizar melhor, eu teclo Home. Aquela tecla Home. E aí eu visualizo de forma mais interessante todos os keyframes que estão na minha timeline. Uma coisa que a gente observa é que ele faz um movimento de aceleração e desaceleração. Nem sempre eu quero isso. Na verdade, normalmente eu nem quero isso. Se eu quiser, por exemplo, fazer e se eu fosse um caminhão, eu quisesse só fazer ele passando, eu não ia acelerar e desacelerar, vir e parar. Eu poderia fazer um caminhão somente acelerando e seguindo o seu caminho. Ou ele vindo e desacelerando. Tá? Como é que eu faço isso? Uma forma interessante de fazer isso é eu indo no Graph Editor. Vou teclar Home novamente para ver todos os gráficos que foram gerados. E o Graph Editor ele apresenta Object Transformation, uma linha para cada e um gráfico para cada elemento que eu posso animar. X Location, no eixo X. Y Location seria no eixo Y. Z Location no eixo Z, que é para cima. Para a gente entender melhor, eu vou isolar o único eixo que nós estamos animando, que é o eixo X. Depois eu posso brincar com mais. Então, se eu clicar aqui, eu apago todos eles. Aí eu ligo só o eixo X. Pronto. Se eu clicar aqui, eu vejo que esse gráfico é um gráfico de movimento em que eu tenho uma aceleração e desaceleração que é fácil de enxergar. Como assim? Por exemplo, do frame 1 ao frame 5, ele se movimenta muito pouco, veja. Aqui eu tenho a quantidade, vai do menos 5, tá? Até um pouco mais do que o 5. Ó, vejamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5 porque dá do lado do eixo negativo do X. E aqui é 5 porque está do lado positivo, ou seja, o X ele vai para cá, veja o eixo X. Tá? Coordenadas cartesianas. Aqui positivo, aqui negativo. E aqui seria o 0. Posição 0 em X. Então vejam que daqui até o 5 ele se movimentou muito pouco. Daqui até aqui ele já se movimentou mais. Daqui até aqui um pouco mais, mantém uma certa estabilidade. E aqui ele já começa a desacelerar. Então isso é um gráfico de movimento que a gente consegue enxergar
aceleração e desaceleração. Easy in, easy out. E isso é uma curva de Bézier. Uma curva que a gente está acostumado, para quem usa o Illustrator, CorelDRAW, até para várias ferramentas de desenho, em que você tem pontos, vértices e pontos de controle que manipulam essa curva. Então, por exemplo, se eu fizer isso, eu mantenho uma constante, um movimento linear. Então ele não vai estar acelerando aqui. Observem, ele vai simplesmente parar. Ele vai desacelerar até parar. Tá? Então vamos lá. Ele vem e para. Vem e para. Ok? Se a gente fizer o contrário, eu posso fazer com que ele venha desacelerando, mas no final ele simplesmente vai embora, ou seja, ele não faça uma desaceleração. O que vai acontecer? Ele acelera e vai embora. Então essas curvas de movimento são muito interessantes e muito poderosas para diversos tipos de elementos de construção que eu possa ter. Tá? Eu posso simplesmente selecionar as duas curvas, o teclo letra A aqui, teclo V, para Set Keyframe Handle Type, ou seja, eu vou mudar esses elementos e coloco o vetor, aí ele fica reto. Então ele simplesmente é um caminhão passando, vamos supor que isso seja um caminhão. Ele está simplesmente passando numa rodovia. Ou um Borg, né? Para quem gosta de ficção científica, Jornada nas Estrelas, está simplesmente indo. Mesmo tendo feito isso, eu ainda posso manipular a curva. Tipo, eu quero que ele vá, mais uma vez, parado, acelere e vai embora. Uma outra coisa muito interessante dentro dessa questão das curvas é que você pode fazer alguns tipos de extrapolação. Tá? O que significa isso? Significa que ele possa usar essa curva de forma matemática e dizer para ele extrapolar esse movimento. Vou colocar agora, por exemplo, 250 frames ou 150, ou seja, que vai para o infinito. Então o que eu vou fazer aqui? Eu estou com essa curva selecionada. Se eu teclar Shift E, você tem o que é Constant Extrapolation, que é o normal. Linear Extrapolation, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma extrapolação dessa curva de acordo com esse handle aqui, com esse manuseador aqui. Então ele simplesmente faz com que essa curva ela siga esse parâmetro. Aqui não vai aparecer porque está fora da animação, do contexto. Mas aqui, o que vai acontecer? Olha só. Aí ele vai, e de forma constante ele vai voltar. Olha só. Vai, de forma constante. Mas o mais interessante seria eu pegar esse ângulo e colocar no mesmo ângulo e simplesmente vai extrapolar tangencialmente a esse ponto aqui. Então, se eu coloco exatamente assim, o que vai acontecer? Vamos ver por aqui. Ó. Ele acelera e vai embora, nunca mais vai parar. Quando é que ele para? Bom, estou extrapolando matematicamente. Então, enquanto tiver keyframe, ele vai. Quando tiver frames da animação, ele vai embora. Simplesmente acelerou e foi. A gente pode fazer isso com rotação, com escala. Escala é um pouco complicado de achar uma utilidade, mas para rotação você pode fazer um relógio ficar rodopiando para sempre, né? Já deixar um objeto, um modelo rodando de forma que você possa sempre utilizar, ele vai estar sempre rodopiando, né? Rodas de carro, dependendo da situação também. Enfim, então assim, outro tipo de extrapolação é make cyclic. Ele vai ficar indo e voltando. Mas a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas. Ok? Bom, dito isso, eu vou começar novamente isso aqui. Existe um esquema também, então vou salvar, em que eu posso fazer uma espécie de captura de movimento. Eu vou clicar aqui, e se eu quisesse capturar o movimento da minha mão, né, do meu mouse, por exemplo, eu quero que ele faça essa animação aqui, ó. Ou então, sei lá, toin. Ok? O que eu faço? Eu liguei o REC. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai gerar um keyframe porque eu cheguei aqui. Mas, se eu botar para tocar a animação, tecla G, ele capturou
partir do momento em que eu comecei a mover, com a timeline tocando, todo o movimento que eu fiz. Isso pode ser interessante em alguns casos. É claro que o ideal é que você tenha mais controle sobre isso, mas eventualmente isso pode ser uma situação útil. Você está capturando exatamente o movimento que você está fazendo na tela. Tá? Tem coisas rápidas que dá para a gente fazer isso. Okay? Mas é um pequeno truque para a gente entender. Se a gente vai agora para o Graph Editor, fica uma loucura. Né? Mas existem ferramentas para dar uma enxugada nisso aqui. Se a gente quiser ver mais um exemplo, até para aproveitar, X, deletei todos os frames, Alt G, coloquei para cá, vou ligar aqui novamente. Então, por exemplo, se eu quiser fazer isso rodopiar para sempre, eu coloco isso para cá, vou aqui no 10, por exemplo, coloco isso para cá. Então eu gerei um pequeno movimento, inclusive tem aceleração e desaceleração. Eu vou agora no Graph Editor. Essa rotação foi só em Y, no eixo Y. Então eu vou aqui e coloco Y Euler Rotation, a rotação em Y. E a primeira coisa que eu vou fazer, V Vector. Pronto, eu tirei a aceleração e desaceleração, mas ele para. Se eu teclar Shift E de extrapolação, esses elementos também você pode procurar por aqui, né? Os canais, Extrapolation Mode, por exemplo, Linear Extrapolation, ele pega extrapolação para um lado e para o outro de acordo com a tangente que sai. E aí pronto, ele vai ficar rodopiando para sempre. Você pode, por exemplo, ter só um eixo, uma animação que faça isso. E as outras você pode fazer outro tipo de animação. Então é uma ferramenta bem poderosa. A gente fez só com cubo, mas nas próximas aulas a gente vai brincar um pouco mais com isso. É interessante que a gente pegue esse contexto a partir de agora. Um abraço e até o próximo vídeo.